Resumo. Nesta apresentação, mostraremos os resultados de um teste de memória de curto prazo que foi realizado com um número de 20 pessoas de diferentes idades, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Neste trabalho, identificaremos como ocorrem as recuperações de informações por meio da memória de curto prazo e faremos uso de embasamento teórico para justificar os resultados apresentados. Introdução. Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações obtidas através de experiências vividas. Existem dois tipos. Memória de curto prazo. Possui limitação na capacidade de armazenamento e recuperação. Memória de longo prazo. Tem um processo de codificação diferenciado e sua consolidação tem maior capacidade de armazenamento e recuperação. Existem dois tipos, a implícita e a explícita. Objetivo: identificar por meio de atividades controladas a utilização da memória de curto prazo, o reconhecimento de possíveis padrões da memória sensorial motora e apresentar embasamentos teóricos que validem os resultados apresentados. Método: o teste foi aplicado em 20 participantes de diferentes idades e ambos os sexos. Nossa base para a aplicação do teste foi o material de instrução, aula de memória, disponibilizado no aplicativo de classe, e com base nele fizemos a aplicação do teste. O local: o teste foi aplicado em um espaço cedido por uma igreja evangélica na periferia do estado de São Paulo, e os participantes tinham a idade entre 14 e 37 anos. A atividade foi devidamente explicada, seguindo todo o cronograma de aplicação. Local silencioso, tranquilo, com tempo específico para a aplicação do teste. A aplicadora do teste foi uma estudante de psicologia da Universidade Metodista do Estado de São Paulo, que compõe o grupo da atividade em questão. Listas com as palavras e números para a aplicação do teste. Lista 1. Abacaxi, pia, televisão, carroça, dinheiro, alojamento, fase, dente, pistola, algodão. Lista 2. Cachorro, gato, jumento, bode, sapo, elefante, girafa, leão, macaco, rinoceronte. Lista 3. Faca, figo, foca, fumaça, funeral, dado, funeral, ferro, festa, fiasco. Lista 4. Roda, volante, freio, para-choque, seta, pneu, banco, passageiro, para-brisa, acelerador. Lista 5. 10 ordens numéricas contendo 2 dígitos. Os números foram lidos uma única vez em alta voz e os participantes anotaram a recordação imediatamente após o ditado. Lista 6. 10 ordens numéricas com 3 dígitos. Lista 7. 10 ordens numéricas com 4 dígitos. Lista 8. 10 ordens numéricas, os mesmos números da lista 7, porém ditados de 2 em 2 dígitos. Resultados e discussão. Para realizar a discussão dos resultados, foi levado em consideração. Os psicólogos distinguem 3 coisas importantes a respeito da memória. A primeira refere-se aos estágios: codificação, armazenamento e recuperação. A segunda trata-se da divisão da memória de curto e de longo prazo. E a terceira estuda-se as diferentes memórias que são armazenadas em regiões distintas no cérebro. A fisiologia considera uma série de estudos a respeito da aprendizagem perceptiva utilizando estímulos visuais e auditivos para melhor compreensão. Gráfico 1. Foi possível notar que a primeira, a segunda e a última palavra foram as primeiras a serem lembradas e transcritas. Os participantes escreveram em média de 4 a 6 palavras. Gráfico 2. Os participantes escreveram em média de 6 a 8 palavras. E também foi possível notar que a primeira, a segunda e a última palavra foram as primeiras a serem lembradas e transcritas. Gráfico 3. As palavras foram recordadas após alguns minutos da leitura da lista e notou-se que as primeiras e a última palavra foram as palavras mais lembradas e transcritas. Nesta lista, observa-se algo de diferente. Praticamente todas as palavras tinham em comum sua primeira letra, que é a letra F. No meio da lista, houve uma palavra diferente, dado, que foi pouco lembrada, assim como a repetição da palavra funeral, em que algumas pessoas não escreveram por pensar que a repetição desta foi um erro da condutora do teste. Os participantes escreveram em média de 5 a 6 palavras. Gráfico 4. Nesta lista, as palavras só foram recordadas após a apresentação de imagens e textos sem conexão com a lista. Como os participantes não puderam transcrever a lista logo após o ditado, as porcentagens de acertos variaram ao longo da lista. Gráfico 5. Notou-se que os primeiros e os últimos números foram os primeiros a serem lembrados e transcritos.
Além do número 1, que a maior parte dos participantes escreveu por se tratar de um número de fácil recordação e apresentar menor complexidade, os participantes escreveram em média de 3 a 4 números. Alguns números não ditados foram transcritos pelos participantes. Gráfico 6. Os participantes escreveram em média de 1 a 3 números. Alguns números não ditados foram transcritos pelos participantes. Gráfico 7. Os participantes escreveram em média de 1 a 2 números. Alguns números não ditados foram transcritos pelos participantes. Gráfico 8. Os participantes escreveram em média de 1 a 3 números. Alguns números não ditados foram transcritos pelos participantes. Conclusão. A experiência foi enriquecedora, uma vez que foi possível observar que as interferências ou a passagem de tempo realmente interferiram nos resultados de recuperação de memória. As teorias que aqui foram levantadas ratificaram a utilização da memória de curto prazo nas listas ditadas e da memória de longo prazo quando perguntado a respeito de informações que exigiam conhecimento prévio ou armazenamento.